A paz do Senhor, queridos, que bênção de Deus estar aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a última lição do último trimestre desse ano de 2022. A lição que tem por título, O Senhor está ali. Amados irmãos, para essa lição, o texto áureo está no livro do profeta Isaías, capítulo 11, e versículo de número 9, onde diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A verdade prática para essa lição diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Queridos, a leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 48, dos versículos 30 ao 35, aonde diz: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma a porta de Benjamim, outra a porta de Dan, outra da banda do sul, 4.500 medidas de 3 portas, a porta de Simeão, uma a porta de Issacar, outra a porta de Zebulon, outra da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma a porta de Aser, outra a porta de Naftali, outra 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amados irmãos, os objetivos da lição são, primeiro, apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. Segundo, elencar os nomes das 12 tribos no milênio. Terceiro, mostrar que a expressão "o Senhor está ali" é o novo nome da cidade. Como motivação, eu quero deixar com os irmãos aqui 3 perguntas que nós vamos buscar responder no decorrer dessa lição. Primeiro, que tipo de cidade a Jerusalém do milênio será? Segundo, haverá um palácio real? E terceiro, é uma cidade simbólica ou literal? Então, vamos buscar, né, irmãos, responder essas 3 perguntas, né, no decorrer da nossa lição. Queridos irmãos, na primeira lição do trimestre, nós vimos que o livro do profeta Ezequiel, ele antecipa o que nós podemos chamar de tradição apocalíptica nas Escrituras. Por quê? Porque ele traz uma série de ilustrações de situações que nós vamos encontrar lá na visão de João, na ilha de Patmos, na revelação das últimas coisas, que é o livro do Apocalipse. Então, o livro do profeta Ezequiel, ele começa com a visão da glória de Deus. E ele conclui, não é? Ele termina com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Então, digamos, queridos, que o livro do Apocalipse, ele se complementa com o livro do profeta Ezequiel, de uma maneira que, para uma compreensão adequada do livro do Apocalipse, nós temos que levar em consideração os oráculos descritos no livro do profeta Ezequiel. Então, aí nós encontramos
dados, não é, cruzados nesses dois livros, e esses dados eles são de extrema relevância quando o assunto é o fim dos tempos. Então, essa lição, queridos, que encerra o trimestre, nós vamos encerrar observando os aspectos da Jerusalém do milênio, tá certo? Vamos ver sobre a divisão das tribos de Israel, né, entre as tribos durante o período do milênio, também como será a cidade de Jerusalém, e pontuar, irmãos, que a vontade de Deus é habitar no meio do seu povo. Sempre foi, né, irmãos, e é habitar no meio do seu povo. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre a cidade. Então, existe certa similaridade, não é? Como já adiantei para os irmãos na introdução, entre a visão do profeta Ezequiel e a visão que o apóstolo João teve, que é o livro do Apocalipse, tanto na linguagem como no conteúdo do livro. Agora, é importante para todos nós, não é, irmãos, que saibamos distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio, não é, e a nova Jerusalém do mundo vindouro. Então, nós temos que saber fazer bem essa distinção, não é? Primeiro, e estas são as saídas da cidade, lá no versículo 30. Então, essa seção final da profecia do livro do profeta Ezequiel, ela é um suplemento, digamos assim, não somente do capítulo, tá certo? Mas também do livro, todo o livro do profeta Ezequiel. Então, apesar do nome da cidade aqui não ser mencionado, mas a contextualização não deixa dúvida que nós estamos falando de Jerusalém, né? Então, o termo hebraico para saídas, né? Totsaó, né? Aparece uma vez em Ezequiel e também é usado lá no livro dos Números, no sentido de limites, no sentido de extremidades. Tá certo? Então, a versão da tradução bíblica, né, brasileira, ela emprega extremidade no versículo 4. Então, como o profeta usa outra palavra para saídas, alguns expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de ser semanticamente correta, não se ajusta bem a esse contexto. Então, a ideia, segundo alguns estudiosos, seria: estas são as extremidades da cidade, tá certo? Mas saídas é uma forma familiar e mais tradicional, né? Que é inclusive usada na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e também nas versões atuais da Bíblia Sagrada. Quanto ao formato da cidade, então, a descrição da cidade, lá conforme o livro do profeta Ezequiel, a descrição da cidade nos deixa claro que a cidade é quadrada, né? Se nós olharmos o texto que nós acabamos de ler, Ezequiel 48, do 30 ao 35, nós vamos observar que as 4 medidas, elas são iguais. Então, no livro do profeta Ezequiel, a descrição da cidade revela que ela é quadrada. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados e descreve esses lados no sentido horário, não é? Ou seja, da direita circulando até a esquerda. Então, ele fala do norte, não é? Ponto mais acima, do leste mais à direita, do sul abaixo e do oeste à esquerda. Né? Um tipo, não é, da Nova Jerusalém. Então, a extensão de cada lado, não é, são 4 lados iguais, de 4.500 medidas, ou 2.250 metros, tá certo? Então, a cidade de Jerusalém, ela nunca teve a sua área territorial quadrada, e nem a sua arquitetura
em nenhum período da história. Né? Então, o que o profeta está revelando é algo novo até então. Né, irmãos? Nesse sentido, nós deduzimos ser uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro. Né? Também ele fala das 12 portas. Então, a Jerusalém histórica do período de Ezequiel e do período do profeta Jeremias, ela possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro do profeta Jeremias. A gente vê lá a porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, porta dos cavalos, a porta do meio e a porta entre muros. Então, a torre do templo de Marduk, né, deus dos babilônios, né, Etemanank, tá certo? Tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Então, o profeta Ezequiel, ele conhecia a sua cidade de origem. Talvez ele conhecesse também a torre de Marduk, lá na Babilônia, não é? Porque ele vivia entre os exilados na Babilônia, né, irmãos? Então, quanto à origem e o formato das portas, Deus, irmãos, ele é a fonte da revelação e da inspiração e também da mensagem do profeta Ezequiel. Nesse sentido, não se pode admitir que o profeta se inspirou no templo pagão, porque a gente observa todo o livro que a fonte dele, a fonte de inspiração, de revelação, né, irmãos, da mensagem do profeta Ezequiel é Deus. Se Deus é a fonte, como ele pode se inspirar no templo pagão? Até porque os oráculos entregues ao profeta Ezequiel, seja por meio de imagem ou por meio do som, seja visão ou palavra, eles vieram de Deus, indiscutivelmente. Está muito claro no livro que nós estamos estudando, o livro do profeta Ezequiel. Então, apesar de ser literal, pela descrição da cidade, é uma figura da Nova Jerusalém, tá certo? Cujo arquiteto e construtor dessa cidade é o próprio Deus. Então, por que Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia? Você observa que a resposta é simples e objetiva, né, irmãos? Isso não tem nenhum sentido. Profeta que escuta claramente, que fala de Deus, todos os capítulos do livro, agora vai se inspirar no tempo da Babilônia. De forma alguma. A sua fonte de inspiração sempre foi, né, Deus. Um pouco sobre as divisões das tribos de Israel durante o milênio. Isso aqui é bem interessante. Então, os capítulos que encerram a profecia do profeta Ezequiel, eles explicam como a terra de Israel será dividida durante a era do reino, tá certo? Sendo uma parte designada para o Senhor, outra para o príncipe e uma área para cada uma das 12 tribos. Então, a primeira divisão da terra prometida, ela foi feita depois da conquista de Canaã, quando Josué, o sumo sacerdote Eleazar e os chefes das 12 tribos lançaram sortes diante do Senhor para determinar as linhas de demarcação. Né? No reinado de Salomão, o rei Salomão, ele dividiu a terra em 12 distritos reais. E ele exigiu, irmãos, que cada um distrito oferecesse provisões para o rei, né, e sua casa por um mês. Então, vamos ver algumas dessas regiões. A região reservada para ser lugar sagrado. Então, Ezequiel 48, do 8 ao 22, né, ficará a porção já separada para o príncipe, né, irmãos, que incluirá o santuário e a cidade de Jerusalém. Essa cidade sagrada, né, será um quadrado amplo, fronteiriço, ao norte do Mar Morto. Ela será dividida em 3 faixas horizontais, né, a superior reservada para os sacerdotes, e no meio para o templo milenar, a central será para os levitas, e a inferior para o povo comum, né, e no meio para Jerusalém.
Então, o território restante, a leste e oeste do quadrado, pertencerá ao príncipe. A região reservada ao príncipe, né, irmãos? Sem maiores explicações, o profeta Ezequiel apresenta o príncipe, né, em Ezequiel capítulo 44, e fala dele pelo menos 14 vezes no restante do livro. Então, não deve ser confundido com Davi, o príncipe, não é? Que alguns consideram ser o Messias, herdeiro do trono de Davi. Tampouco deve ser confundido com o Messias. Então, o príncipe, segundo Ezequiel capítulo 46, será um homem casado e terá filhos que herdarão sua terra, tá certo? Localizado nos dois lados da área sagrada central. O príncipe, queridos, ele não é identificado em parte alguma como membro da família real, sacerdote, levita, tá certo? Nem também nós sabemos de que tribo ele virá. Ao que parece, né? Ao que parece, será um governante civil, um vice-regente, não é? Sobre a autoridade do Messias. E, no entanto, a maior parte de suas funções, ela será religiosa, tá certo? Ela será religiosa. Também as regiões distribuídas entre as tribos revelam a fidelidade de Deus. Então, nós vamos observar as fronteiras da terra serão diferentes das fronteiras pouco ideais, não é? Das tribos nos dias de Josué. A terra será dividida igualmente entre as tribos, cumprindo a promessa dada aos antepassados, aos patriarcas, lá no livro do Gênesis. No livro do profeta Ezequiel, não é? Prometido novo êxodo e assentamento, resultará numa nova divisão da terra com fronteiras semelhantes às fronteiras do Império Davídico até o reinado do rei Jeroboão II. Então, o território da Transjordânia aqui, ele está surpreendentemente ausente da terra, tá certo? Também as regiões distribuídas aos estrangeiros. Então, na época em que ocorrer a restauração, os estrangeiros também poderão beneficiar-se, tá certo? Ezequiel 47, na Nova Almeida atualizada, diz assim: vocês devem reparti-las como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel, junto com vocês. Eles receberão herança no meio das tribos de Israel. Certo? Os regulamentos Levítico, em Levítico 4:22 e Números 15:29, dizem como lidar com os estrangeiros. E o profeta Isaías também ensina sobre isso em Isaías 56, do versículo 3 ao 8. Então, os filhos de estrangeiros, eles herdarão propriedades da mesma maneira como os israelitas. Então, qualquer pessoa que aceite os padrões e esteja disposta a obedecer, né, irmãos, poderá desfrutar as bênçãos de Deus, as bênçãos do reino de Deus, tá certo? Sobre o nome das 12 tribos, presta atenção. Os patriarcas, não é, a saber, Abraão, Isaque e Jacó, eles aparecem com frequência nas escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Isso é indiscutível. Outras vezes, são os nomes dos 12 filhos de Jacó, não é? Que representam as 12 tribos de Israel. Então, há cerca de 20 listas, não é, irmãos? Existem cerca de 20 listas dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Nós podemos observar que não existe um padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, não é? Rúben, Simeão, Levi e Judá,
elas seguem ordem de nascimento. Outras listas divergem a partir do quinto nome. Tá certo? As listas do livro do profeta Ezequiel seguem no sentido horário a partir do norte da cidade, com Rúben, Judá e Levi, leste ou oriente, com José, Benjamim e Dan, e sul, com Simeão, Issacar e Zebulon, e oeste ou ocidente, com Gade, Aser e Naftali. Né? Então, são as 12 tribos. Qual é o critério da ordem dos nomes? Então, pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação, não é, da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa, não é? Leia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila de outro. Então, a diferença é que Naftali é filho de Raquel por meio da sua serva Bila, e está junto com Gade e Aser, não é? Filhos de Leia por meio de Zilpa. Então, toda escolha tem seu propósito, não é, irmãos? Nada é aleatório, principalmente quando se trata da Bíblia Sagrada. Então, nesse sentido, os escritores da Bíblia Sagrada, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. A grande questão é que nós desconhecemos esses critérios, não é? Mas os autores da Bíblia Sagrada, eles sabiam muito bem o que faziam quando escreviam acerca das 12 tribos. Quando escrevia, deixavam lá os seus escritos. Então, qual é o propósito dos nomes? Então, dos 3 patriarcas que nós temos lá no livro do Gênesis, não é? Abraão, Isaque e Jacó, o último deles, não é? Jacó, foi o único em que não houve eliminatória dos livros, não é? Dos filhos, aliás, me perdoe, para a formação na nação de Israel. Não houve ali nenhum critério de escolha. Por exemplo, de Abraão, se nós formos a Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó. Agora, de Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Então, esses 12 filhos de Jacó, eles deram seus nomes aos 12 territórios na cidade de Canaã, durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Então, dessa maneira, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal, lá em Êxodo, capítulo 28, versículo de número 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ombros e os seus e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Então, o nome nas 12 portas de Jerusalém milenar, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito, claro, a memória dos filhos de Israel, né? Dos filhos de Jacó. Tá certo? Então, e a cidade de Jerusalém durante o milênio? Na dispensação do milênio, a cidade de Jerusalém ela terá um novo formato e receberá um novo nome. Ezequiel 48:35, está claro esse nome. E o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor está ali. Então, nós não devemos confundir, como já falei lá na motivação, não devemos confundir, né, irmãos? A nova cidade apresentada no livro do profeta Ezequiel com a nova Jerusalém contemplada pelo apóstolo João, lá em Apocalipse 21:2. Eis as características principais, então. Então, a cidade de Jerusalém, ela será uma grandiosidade, não é, irmãos? De acordo com o profeta Zacarias,
Jerusalém será uma cidade enorme. Isto esclarece algumas coisas. Por exemplo, a futura Jerusalém naturalmente abrangerá o monte do templo, mas também farão parte delas as áreas habitadas ou não, não é? Da área da dádiva sagrada, cujos lados medem cerca de 80 quilômetros. A Grande Jerusalém, ela terá uma área de mais de 6.200 quilômetros quadrados. Você observa uma metrópolis, não é? De fato, digna de ser a capital mundial. Então, essa será a cidade do grande rei. Cidade murada com o nome de O Senhor está aqui, se refere a uma parte da cidade da Grande Jerusalém, tá certo? Como eu já descrevi anteriormente para os irmãos. Então, a cidade de Jerusalém terá 12 portas. Então, a passagem primeiro descreve as portas que formam as saídas da cidade. De cada lado, né, irmãos? Da cidade. O norte, lá no versículo 30 e 31, o leste no versículo 32, o sul no 33 e o oeste no 34. Então, cada lado da cidade possui 3 portas. E o Senhor, ele anuncia que as portas serão chamadas pelos nomes das 12 tribos de Israel, simbolizando, não é, a solidariedade do povo e a igualdade de acesso à presença de Deus. Então, a cidade você vai observar que aqui não haverá diferença. De qualquer lado que vierem, terão o mesmo acesso ao mesmo Deus, da mesma maneira. Tá certo? Isso aqui é bem interessante. Então, a cidade de Jerusalém será a sede do governo mundial, não é? Então, embora o reino do Messias seja universal, a sede do seu governo será em Jerusalém. Está escrito muito claro no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, o sacerdote Melquisedeque, ele reinou nessa cidade. Né? Davi fez de Jerusalém a sede do seu governo, ao ponto de Jerusalém ser chamada cidade de Davi. Então, o nome Jerusalém, só para relembrar os irmãos, significa habitação da paz. E Jesus é chamado profeticamente de príncipe da paz. Então, Jesus, reinará sobre o mundo a partir de Jerusalém no período do milênio, não é? Então, a cidade de Jerusalém também será um lugar de paz. O texto sagrado, irmãos, ele explica que o estrangeiro será tratado como natural da terra de Israel, né? Já li para os irmãos ali, Ezequiel 47, 22, na nova Almeida atualizada, onde diz: os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filho no meio de vocês, eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel. Junto com vocês, eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Então, isso aqui deixa muito claro a descrição de um governo de paz e igualdade que existirá no milênio, né, irmãos? Essa descrição que nunca foi visto no planeta antes, por causa da iminência e da realidade do pecado. Então, a cidade de Jerusalém será um lugar onde todas as nações deverão comparecer. Então, depois da volta de Jesus Cristo e da destruição do anticristo de seus exércitos, os sobreviventes, não é, das nações virão anualmente a Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos, não é, a fim de adorar o Rei Messias, o Senhor Jesus, aleluia. Zacarias 14, 16 diz: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Glória a Deus. Os sobreviventes, irmãos, eles serão provavelmente, em sua maioria, civis, não é? Que permanecerão na sua pátria e aceitarão a Cristo como Senhor.
A Bíblia chega a descrever esse sobrevivente como aqueles que não adoraram a besta, nem aceitaram as suas marcas. Não é? Isso é muito interessante. As marcas na cabeça e a marca na mão, não é? Aqui um quadro descritivo falando um pouco da Jerusalém durante o milênio, né? E a Jerusalém, a nova Jerusalém do novo mundo, né? Visto lá por João em Apocalipse capítulo 21. Então nós vamos ver, por exemplo, a Jerusalém durante o milênio, ela possui um templo. A nova Jerusalém não possui templo. A Jerusalém durante o milênio possui um rio que corre em direção ao Mar Morto. A nova Jerusalém não possui oceanos. A Jerusalém durante o milênio será construída na terra. A nova Jerusalém será celestial. A Jerusalém do milênio, ela tem o nome das 12 tribos de Israel. A nova Jerusalém tem o nome dos 12 apóstolos, né? A Jerusalém do milênio tem a forma de um quadrado. E a nova Jerusalém também tem a forma de um quadrado, conforme Apocalipse 21 e 16. A Jerusalém durante o milênio, cada lado da cidade vai medir algo aproximado de 2.250 metros. Não é? A nova Jerusalém, ela tem 2.200 quilômetros quadrados, não é? Glória a Deus. Uma descrição bonita e muito informativa a todos nós. Para terminar, queridos, eu vou falar um pouco aqui do nome, né? Nome da cidade. O Senhor está ali, né? O Senhor está ali. Então, esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois da sua purificação e também da sua restauração espiritual. Né, irmão? Sem deixar lembrança alguma da idolatria, da prostituição, da violência que era a realidade antes, tá certo? De Jesus voltar com seus santos para estabelecer o milênio. Então, o nome Jerusalém não conseguiu deletar, né, da memória do povo as abominações do passado. Por esse motivo, esse nome precisa ser mudado. Você observa que quando a gente lembra Jerusalém, a gente lembra não só da presença de Deus, mas uma série de coisas que aconteceu ali. Então, a cidade é chamada de Iavé Chamar, ou seja, o Senhor está ali, não é? Então, a glória do Senhor, ela, lá do capítulo 8, nós estudamos durante o trimestre, que ela havia partido, e ela retorna no capítulo 44. E sua morada, o templo, ela fica exatamente no centro da porção da terra destinada ao Senhor. Então, com essa nota oficial, todas as promessas incondicionais feitas a Israel na aliança abraânica, na aliança sacerdotal, na aliança davídica e na nova aliança, elas foram cumpridas. Então, sempre foi, eu vou mostrar aos irmãos daqui a pouco, com isso, que sempre foi o interesse de Deus habitar no meio do seu povo. Agora, eu quero mostrar algumas considerações aos irmãos. Primeiro, os nomes da cidade. Então, o primeiro nome de Jerusalém é Salém, que significa paz, não é? Desde os dias do patriarca Abraão, não é? Ela também foi chamada de Jebus, não é? Conforme Juízes 19:10, e esteve sobre o domínio dos jebuseus, e só foi conquistada pelo rei Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, né? A chamada também cidade de Davi. Então, ela é também chamada de Sião, não é? E de Ariel, conforme o livro do profeta Isaías. Jerusalém é o nome mais conhecido e traz por significado cidade da paz. Agora, esses nomes não aparecem no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade, ela é identificada pelas características como ela é apresentada. Ela é chamada em Apocalipse de
Arraial dos Santos, não é? A cidade amada. Aleluia. É também o nome divino, né? Os nomes de Deus, eles não são apenas um apelativo, não é? Nem simplesmente uma identificação pessoal, mas também são inerentes à natureza e revela as obras de Deus e os atributos de Deus. Então, não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs, né? O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. Né, irmãos? O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, ou seja, o nome. Né? Então, quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, ela está se referindo ao próprio Deus. Então, Deuteronômio 12:11 diz: haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Yahvé chamar. Então, a Bíblia nos mostra, nos apresenta de forma muito clara que Deus se deu a conhecer nos tempos antigos, né, nos tempos do Antigo Testamento, por vários nomes inerentes à sua natureza, né, e à circunstância da sua revelação. Por exemplo, para Abraão, Deus apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaque, seu filho, né, com o nome Yahvé Irê, né, ou Jeová Jirê, que tem por significado o Senhor proverá. E prometendo livrar os filhos de Israel das pragas e enfermidades que vieram aos egípcios, sobre os egípcios, Deus se manifestou como Yahvé Rafá, ou Javé Rafá, ou Jeová Rafá, isso é, o Senhor que sara, tá certo? E vários outros nomes que eu poderia citar aqui acerca do nosso Deus. Tem uma vasta aqui lista de nomes do nosso Deus que os irmãos podem, inclusive, pesquisar para enriquecer sua aula. Mas o nome divino de Yahvé chamar, ou Javé Samar, isso é, ou seja, o Senhor está ali, é um novo nome dado à cidade no milênio. Então, o objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado, né? Ou seja, a Jerusalém do passado ela é marcada por muitas coisas ruins, que inclusive nós viemos estudando aí no decorrer dos trimestres. Reinado de reis que não temiam a Deus, guerras e uma série de outras coisas ruins, consequências do pecado. Então, a Jerusalém Santa, ela terá um nome que vai dissociar o nome de Jerusalém dos pecados do passado. E esse nome é O Senhor está ali, não é? Ou seja, agora não tem mais pecado ali, tem Deus. Aleluia. Sempre foi, irmãos, vontade de Deus, sempre foi vontade de Deus estar presente no meio do seu povo. Por exemplo, lá no tabernáculo, observe, quando o Senhor retirou Israel do Egito e conduziu Israel pelo deserto, o próprio Deus ordenou que os filhos de Israel construíssem um lugar para que ele pudesse estar no meio do seu povo. Né? Deus não habita em templo feito por mão de homem, nem em qualquer lugar. Deus habita em lugares santos. Então, no meio do povo de Deus, eles deveriam construir um lugar santo, cheio de regras de Deus, cheio de diretrizes do Senhor, para que ele pudesse estar ali habitando no meio do povo. Então, a ideia da construção do tabernáculo foi divina, porque as diretrizes têm que vir de Deus e não de homens. Êxodo 25:8 diz: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Você observa que o Senhor não disse, habitarei dentro do santuário. Então, ele nunca ensinou que estivesse preso, não é, em uma estrutura terrena. Mas o tabernáculo e mais tarde o templo, eles serviram, irmãos, para focalizar a atenção do povo
de Deus no fato que o Senhor se achava no meio deles. Ou seja, o tabernáculo era uma referência, não é, de que Deus estava no meio deles. Quando o povo olhasse para o tabernáculo, eles tinham que lembrar que Deus estava ali, né? E particularmente que sua presença era infinitamente santa, não é, irmãos? Pelo que também o acesso a Deus só podia ser efetuado por meio de sacrifícios expiatórios e na mediação do sumo sacerdote. Ou seja, não era qualquer pessoa, de qualquer maneira, que poderia chegar à presença de Deus. Mas você observa, no geral, o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse no meio do povo, não é? Para que houvesse um lugar santo onde Deus pudesse verdadeiramente estar presente. Então, a presença de Deus no templo de Salomão. Nós vamos ver lá em 2 Crônicas que na inauguração da casa do Senhor, o texto bíblico vai nos dizer, no 2 Crônicas 5:14, que a glória de Deus encheu a casa de uma forma sublime, né, irmãos? Que o cronista aqui ele vai relatar, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então você observa que isso claramente é uma demonstração de que Deus havia escolhido aquele lugar, aquele templo, para a sua habitação, como é confirmado em 2 Crônicas 7:16. Porque escolhi e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Fica muito claro ali que era objetivo de Deus estar presente no meio do povo. Então, sempre foi, não é, irmãos, desejo de Deus habitar no meio do seu povo. Ou seja, sempre foi o desejo de Deus ser o centro principal da vida de todo judeu e qualquer pessoa que escolhe, que toma a decisão de seguir ele. Tá certo? Também no templo do milênio, né, irmãos? No templo do milênio. Então, durante me veio aqui à mente agora falar, por que na Nova Jerusalém não haverá templo? Porque o próprio Deus estará lá. Né, irmãos? Glória a Deus por isso, aleluia. Agora, no templo do milênio, né, Israel provará da presença de Deus de forma especial. A presença literal do Senhor Jesus naquele lugar. Então, o santo templo, construído no período do milênio, será o local onde a glória do Senhor habitará. Né, irmão? Porque o relato do texto, lá no livro do profeta Ezequiel, em Ezequiel 43:4, diz: e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Aleluia! Isso significa, irmãos, glória a Deus. E não nos deixa dúvida de que a presença do Senhor estará ali. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Que lição, hein, irmãos? Meu Deus do céu, né? Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, para concluirmos, o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. O que não diremos com sua plenitude, né, irmãos? Aleluia. Irmãos, as bênçãos anunciadas nas profecias do profeta Ezequiel não se restringe apenas ao povo judeu, não é? Lembre-se disso. Elas são também extensivas a toda a terra. E é importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja. Não é, irmãos? Como estamos sendo abençoados? Queridos, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Que lição, irmãos, que lição, que coisa maravilhosa, que bênção de Deus, não é, irmãos? Nós vamos encerrar esse trimestre verdadeiramente com chave de ouro, falando da glória de Deus, irmão, lembrando, não é, da Jerusalém do milênio, da nova Jerusalém, não é, do tempo vindouro. Queridos e amados irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês.
todos os irmãos, que trimestre maravilhoso, que lição maravilhosa. Eu vou falar uma coisa que eu faço. Minhas lições, elas ficam guardadas, arquivadas comigo. Tá aqui, ó. Elas ficam guardadas comigo. Eu não me desfaço das minhas lições. Não é, irmãos? Tenha a sua lição, guarde. Tá certo? Guarde a lição, leia de vez em quando a lição, releia cada lição de cada semana do trimestre, que são lições maravilhosas. Deus abençoe. Eu desejo que você tenha uma excelente aula nessa lição de número 13. E, irmãos, façam propósito de crente. Como é propósito de crente? Propósito de ímpio, aliás. Propósito de ímpio é assim. Chega no final do ano, começam a prometer mentira. Não é? Vou emagrecer, vou estudar mais, vou ser fiel. Nada cumprem. Agora, o crente, né, irmão? Seja, pois, é a sua palavra, se ensina ou não. Então, o nosso propósito é, Senhor, não faltarei uma santa ceia. Tem irmãos até na minha igreja que guardam cálice de cada ceia que participa. E no final do ano tem o maior orgulho de mostrar os 12 cálices para a glória de Deus. Não é, irmãos? Não faltarei a santa ceia. Senhor, não faltarei a escola bíblica dominical. Não é, irmãos? Então já compra a revista do próximo trimestre e, em nome de Jesus, todos continuamos como alunos da maior escola do mundo. Forte abraço. Se Jesus não voltar, no próximo trimestre eu estarei aqui com os irmãos também comentando as lições da escola dominical. Forte abraço, queridos. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus.